é impossível falar da democracia portuguesa sem falar de Mário Soares. Pelo menos para a sua primeira metade de vida, a nossa democracia é coincidente com Mário Soares. Mário Soares é fundamental não só porque esteve presente em todos os momentos, nos processos mais importantes, mas sobretudo porque Mário Soares, de facto, foi, se calhar, a personalidade política mais importante na efetivação, de facto, de uma democracia e não apenas de um regime que veio a seguir ao outro. Não. A ideia de participação, a ideia de não termos trilhado um caminho de radicalismos deve-se muito a Mário Soares, ao seu esforço, à sua capacidade de diálogo, mas também à sua intransigência em certos momentos em que o país podia ter caminhado para situações bastante graves e o seu esforço fez com que, efetivamente, os caminhos seguidos fossem os de uma democracia plena, com o voto, com o respeito pela vontade de uma maioria e não apenas de uma minoria. Foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo. Essa vitória não é de ninguém. Essa vitória é do povo português. Mário Soares foi extremamente importante, em especial na minha análise, em dois momentos da nossa política externa. Num primeiro momento, imediatamente depois do 25 de Abril, na credibilização do novo regime, no dar sinais, em especial ao mundo ocidental, de que o que viria aí seria uma democracia e não um radicalismo, que o país não iria entrar na esfera da União Soviética, e depois, naturalmente, todo o processo da construção europeia, a adesão à, então, Comunidade Económica Europeia, que tem nele um grande adepto e o principal obreiro. São operários, estudantes, camponeses, ex-funcionários. Lutaram contra a miséria, contra o assalto às suas associações de classe, contra a mordaça da censura à imprensa, contra a preparação da guerra. De armas na mão, uns, pela pena outros, nos seus sindicatos, nas suas associações académicas ou nos seus partidos, defenderam nobre e heroicamente o seu ideal republicano, anarquista ou comunista, em que entendem residir a felicidade do povo português. A nossa memória é sempre uma caixa de Pandora muito complexa, muito complicada. E criarmos produtos para essa memória histórica pode ter sempre várias vertentes, não necessariamente positivas. O romance histórico, o filme histórico tem sempre essa dimensão de, por um lado, poder vangloriar, poder cantar, por outro lado, poder ser usado como arma de arremesso, não é? Eu acho que, em relação a Mário Soares, sim, faz falta que, em especial, as novas gerações conheçam essa figura. Já faleceu há uns anos atrás, já pouco se fala dele e, portanto, hoje em dia, quando olhamos não só para Mário Soares, mas para o próprio 25 de Abril, no fundo, a nossa memória histórica precisa de ser reativada. E aí, sim, é importante que surjam filmes como este, mas mais do que filmes como este, é importante que, em torno destes filmes, surja como que uma pedagogia, para que de facto as pessoas vão ver o filme, para que surjam debates em torno do filme e para que não seja apenas mais um filme histórico, mais um momento de diversão. Não, um filme destes é sobretudo um momento cívico, é isso que temos que tentar fazer. Senhor operário, fale! Operário. Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Construção civil. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa maravilhosa. O senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já explorava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi reprimido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. Então, a Lusófona, e acho que foi uma iniciativa muitíssimo boa, está de facto a comemorar, aderiu a esta comemoração do 100º aniversário de Mário Soares. Pela minha parte, aquilo em que eu estou mais por dentro, enquanto responsável da área de ciência das religiões, é a dimensão muito desconhecida da população no seu geral do Mário Soares enquanto figura importante no campo da liberdade religiosa. Já durante a ditadura, enquanto advogado, ele foi uma pessoa que defendeu por várias vezes algumas minorias religiosas que estavam a ser perseguidas pelo regime. Depois do 25 de Abril, ele é uma figura fundamental
no tentar controlar, mais uma vez, os radicalismos e em especial tentar fazer com que não tenha acontecido aquilo que na Revolução de 5 de Outubro de 1910 houve, que foi um antagonismo entre o novo regime e a Igreja Católica. Mário Soares, não sendo católico, sendo ateu de forma completamente assumida e pública, ele, poucos dias depois da Revolução, quando chega a Portugal, vai ter uma série de iniciativas de aproximação à Igreja Católica, fundamentalmente ao então Cardeal Patriarca António Ribeiro, vai visitá-lo, vai colocar isso como condição no primeiro governo, de o governo se manter, que era o estabelecer rapidamente relações com o Cardeal Patriarca para que não existisse, de facto, uma ruptura social, e depois, ao longo dos primeiros meses extremamente quentes, em que a Rádio Renascença vai ser ocupada, em que vai ser feita uma tentativa de ocupação do próprio patriarcado, ele vai tomar a dianteira e vai, de facto, defender a liberdade religiosa da Igreja Católica e fazer com que em Portugal não tenha surgido uma quebra social que pudesse levar a situações extremamente graves. E depois, mais recentemente, já depois de ter sido Presidente da República, ele foi Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa a partir de 2007 e teve um papel fundamental na consolidação da liberdade religiosa mais uma vez. E o que é que nós vamos fazer? Nós, quando o Dr. Mário Soares faleceu em 2017, organizámos um grande debate com representantes de mais de 20 confissões religiosas a falarem do legado de Mário Soares. E, portanto, neste momento vamos fazer um livro em que vamos editar alguns dos textos fundamentais do Mário Soares sobre a liberdade religiosa e vamos, sobretudo, editar essa quase uma trintena de depoimentos de líderes religiosos sobre a importância de Mário Soares para a liberdade religiosa. Estou contentíssima também, faço o acordo No meu olhar, e o meu olhar em certa medida cruza-se com esta questão, porque os meus filhos andaram no colégio moderno, Mário Soares teve ao mesmo tempo uma vida pública com uma dimensão familiar bastante grande, mas ao mesmo tempo também uma vida recatada. A sua companheira de sempre, Maria Barroso, era também uma figura com uma notoriedade muito grande, com uma visibilidade social muito grande, uma pessoa muito importante na nossa cultura, tal como os seus dois filhos, quer o João Soares, quer a Isabel Soares, um com um percurso político em que, enfim, esteve cargos de grande direção várias vezes, e a outra na direção do Colégio Moderno. E, de facto, a dimensão familiar de Mário Soares, eu acho que socialmente foi muito importante, até numa certa criação de uma imagem de credibilização da família, que não é uma família dentro do quadro conservador tradicional. Na cultura portuguesa, hoje em dia, quando nós olhamos para a ideia de família, somos levados ou para quadros de novos modelos de família ou para quadros extremamente conservadores. Ora, Mário Soares mostrou-nos que havia como que um caminho do meio, havia uma possibilidade de haver uma família dentro de toda a sua, digamos, tradicionalidade, mas com uma postura no mundo completamente diferente.